Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre Python. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é uma expressão matemática. Nós utilizamos muito em programação expressões matemáticas e vamos entender o que são expressões matemáticas. Na verdade, uma expressão matemática é uma combinação de números, operadores, variáveis e símbolos gráficos, que são agrupados de forma significativa, de modo a permitir a verificação de valores, formas, meios ou afins. Aqui nós temos dois exemplos, né, de expressões matemáticas, um sobre, né, a elevado a 2 menos AB, né, o AB é A vezes B, mais um sobre AB menos B ao quadrado, por exemplo. Né? Então seria uma expressão. Nós também utilizamos em expressões matemáticas convencionais colchetes, chaves, parênteses, né? E aqui é um outro exemplo de uma outra expressão, né, utilizando parênteses, chaves e tantos outros recursos, tantos outros símbolos gráficos. Muito bem. Esse tipo de expressão matemática, dessa forma, né, um sobre um determinado valor e assim por diante, ou utilização de chaves, utilização de colchetes, não é possível em programação. Nós temos que fazer um processo chamado, ou conhecido como linearização de expressões, né? E também, né, não existe chaves, não existe colchete, nós temos que utilizar apenas parênteses. Então vamos ver como que isso ocorre. Vamos pegar aqui um exemplo de uma expressão bem simples, né? 3y sobre 5y mais 7, isso tudo mais 2y. Como que ficaria isso tudo linearizado? Primeira coisa, né, nós temos que entender que existe uma ordem, né, de resolução aqui. E nós temos que estabelecer essa mesma ordem lá para a linearização. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é resolver esse 3y aqui. O que é 3y? É 3 vezes y. Então, nós colocamos lá, ó, 3, o asterisco é vezes y. A gente já vai entender o que é y, o que é asterisco, o que é dividido, o que é barra e tudo mais, tá? Mas só para que a gente entenda, o asterisco é a multiplicação. Então, 3 multiplicado por y. Muito bem, primeiro eu vou resolver isso, então eu coloco entre parênteses, tá vendo aqui? Muito bem, depois que eu resolvi isso, eu vou dividir, né, o resultado que der aqui por este outro valor aqui, ó, 5 vezes y mais 7. Então aí eu vou fazer aqui, ó, 5 vezes y mais 7. Isso tudo entre parênteses. Então primeiro eu resolvo isso, depois eu resolvo isso e divido os dois valores aqui, ó. Resolvi isso e depois divido os dois valores. Muito bem. Depois que eu encontrei esses valores aqui, eu vou somar com 2y. Então aí o parênteses aqui, ó, estipulando que primeiro eu tenho que fazer o que está dentro deste parênteses aqui, para depois fazer isso daqui. Depois, então, eu vou somar com o quê? Com o resultado de 2 vezes y, ok? Então, isso, né, nos dá a expressão final, né, que seria essa que vocês estão vendo em tela, ok? Muito bem. Antes da gente continuar, eu queria mostrar para vocês, né, os operadores, né, o que são os operadores. Basicamente, é esse sinal aqui, ó, o mais, o vezes, o dividir e assim por diante. Em Python, né, os operadores matemáticos são esses aqui, ó. O mais, que vai fazer o quê? Uma operação, um operador de adição. Ele vai somar dois operadores. É um exemplo aqui, ó, 5 mais 3. Isso vai dar 8, né? Então, o mais aqui soma os dois valores, os dois operandos aqui, ok? O sinal de o hífen, né, que é o menos, né, que é o operador de subtração. Ele vai subtrair dois operandos, 5 menos 3 vai dar 2, ok? Asterisco, né, o asterisco é um operador de multiplicação. Então aqui, né, eu vou fazer, produz aí o produto dos dois operandos. Então 5 asterisco 3 é 5 vezes 3, que vai dar 15. O barra, né, essa barra aqui, para esta direção, né, é o operador de divisão. Então ele vai produzir o quociente da divisão do operando à esquerda, tá errado aqui, da esquerda, com o operando à direita, tá? Então 5 dividido por 3, ok? É 1.66666, ok? Muito bem. O percentual é o operador de módulo. Ele vai dividir o operando, novamente, né, da esquerda pelo operando da direita. E vai retornar aqui o resto da divisão. E vai me dar o resto da divisão. Então, olha só, 5 dividido por 3, quanto que dá? Dá 1 e sobra 2. Então, ele vai resultar aqui em 2, ok? E 2 asteriscos, o que é? É o operador de exponenciação. O que ele vai fazer? Ele vai elevar, né, o operando da esquerda
pelo operando da direita. Então, 5 elevado a 3 aqui no caso, ok? Que vai dar 125. E por fim, o operando, que é duas barras juntas, que é o operador de divisão inteira. O que ele vai fazer? Ele vai retornar a 5 dividido, né, por 3, ele vai retornar apenas o valor inteiro aqui, né, o valor inteiro desta operação. Ok? Então vamos ver mais uma vez aqui, ó, vamos fazer aqui para fixar como que ficaria essa expressão aqui matemática, né, linearizada. Vamos pegar aqui um recurso que eu tenho para a gente escrever aqui na tela. Vou pegar aqui do ladinho aqui, para não comprometer. Pronto. E eu quero aqui então o valor de y, então eu coloco lá y, ok? É igual. E aí eu vou primeiro resolver a parte de cima. Então eu ponho lá x mais 3 multiplicado por b. Ok? Então isso tudo eu tenho que resolver, então eu coloco isso entre parênteses. E isso eu vou dividir por quem? Põe um outro parênteses que eu vou resolver agora a parte de baixo. Olha lá, 2 vezes x mais c. Isso tudo, então primeiro eu vou fazer esta parte aqui, depois eu faço esta e divido as duas partes e o resultado final vai para y. Ok? Então é isso, né? Este é o processo de linearização. Espero que vocês tenham compreendido e nós vamos utilizar esses operandos, essas operações matemáticas, essas expressões matemáticas ao longo, né, do curso, né, como um todo, e nós vamos fixando e vamos enfatizando novamente essas operações, esses processos de linearização ao longo das outras aulas, ok? Então vejo vocês numa próxima aula. Tchau!